A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos em Cristo Jesus, irmãos que são ouvintes da palavra de Deus e que sempre procuram ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez aqui estou nesta noite, hoje dia 9 de julho de 2026, e aqui estou. Eu sou o seu irmão em Cristo, Rubens, aqui de Mogi das Cruzes, Botujuru, Vila São Paulo, e todos os dias eu tenho uma palavra para transmitir à igreja, àqueles que ouvem a palavra de Deus. Transmitir à igreja por quê? Porque a igreja somos nós, aquele que está servindo a Deus. Nós sabemos que diz a palavra de Deus que Jesus vai vir buscar a sua igreja. A igreja que Jesus vai vir buscar não é essas quatro paredes, mas é eu, você, aquele que estiver preparado para subir ao encontro do Senhor Jesus. E esta é a igreja que o Senhor Jesus vai vir buscar naquele dia. Você é convidado para se inscrever, você é bem-vindo. Você pode se inscrever apertando ali o sininho, você já está inscrito neste canal. Você também pode, então, pode também compartilhar, pode também, como que se diz, pode também fazer um comentário, e não se esqueça também de dar um joinha ali, que é muito importante, para que assim como você está vendo este vídeo, outra pessoa também possa ver este vídeo, porque o meu desejo é que todos vejam este vídeo, porque eu estou falando de Jesus, não estou falando de mim mesmo, porque eu de mim mesmo nada tenho para apresentar para vocês, mas o que tenho para apresentar aos irmãos é a palavra de Deus. E nesse momento eu quero ler a palavra de Deus que se encontra aqui em Isaías, capítulo 53, versículo 1 em diante, que diz a palavra de Deus: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, e eram desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nós reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido e pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, e prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará, e muitos, porque
justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si, pelo que lhes dará parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, enquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si os pecados de muitos e pelos transgressores intercede. Então aqui nós vemos aqui que toda esta palavra se refere ao Senhor Jesus, o sofrimento que ele teve aqui na terra. E quando diz aqui que nenhuma das pessoas ali olhava para ele, que diz aqui, quem deu crédito, aqui então o pregador dizendo, quem deu crédito quem deu crédito à nossa pregação? Então ele começa perguntando aqui, quem deu crédito à nossa pregação? E hoje também a palavra de Deus está sendo pregada, anunciando que o Senhor Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. E quem é que nesse dia está dando crédito? Quem é que está dando crédito ao qual fala que o Senhor Jesus vai voltar? Muitos não acreditam, muitos não crê que o Senhor Jesus vai voltar, mas diz, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Então quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então diz aqui a palavra de Deus, quem que se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor se manifestou sobre aqueles que assim entregam as suas vidas a Ele, porque foi subindo como renovo, diz aqui, ele foi subindo como renovo perante ele e como a raiz de uma terra seca. Então Jesus diz aqui que era como uma raiz de uma terra seca, foi subindo, não tinha parecer e nem formosura. Então olhando ali, não tinha parecer, não tinha formosura, não tinha coisas desejáveis, porque nós sabemos que a formosura é uma coisa que é bonita, uma coisa que é formosa, uma coisa que é bonita, a qual as pessoas olham e vê aquela beleza, mas olhando para Jesus diz aqui que não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos. Então, olhando para Jesus, ninguém via beleza alguma em Jesus, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então nenhuma beleza via em Jesus, olhava em Jesus e não via, as pessoas não via nenhuma beleza para que desejasse, mas ali estava o autor da vida, ali estava tudo o que cada um de nós, eu, você, precisava, ali estava em Jesus, porque ele era o autor da vida, ele é aquele que iria oferecer ali o seu corpo para ser sacrificado por nós. Então ali nele estava tudo, estava esta grande beleza, esta beleza da santidade a qual havia nele. Então estava ali, mas ninguém via nada. Diz aqui que ao olhar para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele diz que era mais desprezado, mais indigno entre os homens. Ele era desprezado, todas as pessoas desprezavam ele, era o mais indigno entre os homens de dores e experimentado no trabalho. Então, homem de dores, experimentado no trabalho, era assim que o Senhor Jesus era. Então nós vemos que nenhuma beleza víamos e era desprezado. O Senhor Jesus, nós vemos que desde o seu nascimento, desde quando ele estava no ventre da sua mãe ali, já era desprezado. Então nós vemos aqui, diz aqui, o homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Então as pessoas olhavam para ele, não fazia caso algum dele, era uma pessoa ali, o Senhor Jesus, que ninguém dava crédito ali para o que o Senhor Jesus fazia. Ele era desprezado, olhava para ele, mas não cria nele, conforme nós vemos, até os seus próprios irmãos muitas vezes não cria no Senhor Jesus e às vezes duvidava, mas diz, mas verdadeiramente ele tomou sobre si
as nossas enfermidades. Nós estávamos enfermos, então em pecado, mas o Senhor Jesus diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, então Ele levou sobre si, então Ele tomou sobre nós as dores, os pecados, tomou tudo sobre Ele e sobre si, e nós reputamos por aflito de Deus, ferido de Deus e oprimido. Então nós era oprimido, era então ferido de Deus, então nós era oprimido. Então diz aqui, então, mas o Senhor Jesus levou sobre si e nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Nós estávamos oprimidos, mas o Senhor Jesus, Ele veio aqui para nos dar vida eterna. Ele veio aqui para assim ajudar a nós, mas foi ferido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Então pela nossa transgressão o Senhor Jesus foi ferido e moído pelas nossas iniquidades, foi moído pela nossa iniquidade. Diz o castigo que nos traz a paz, o castigo, aquilo que nos traz a paz, o castigo estava sobre Ele, então, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós fomos sarados pelas pisaduras, porque quem que deveria ser ali morto era nós, mas ali o Senhor Jesus estava pagando todo o preço ali no nosso lugar, estava ali para derramar o seu sangue ali inocente, para que nós tivéssemos o direito da vida eterna, para que nós tivéssemos o direito da salvação, a qual antes nós não tínhamos, mas hoje pela misericórdia do Senhor, não porque somos merecedores, mas porque o Senhor é aquele que sacrificou ali, derramou ali na cruz do Calvário aquele sangue para que nos pudesse purificar do nosso pecado, e hoje nós podemos ser limpos através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Todos nós andávamos desgarrados, então diz aqui, todo, não era um nem dois, mas diz todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Então todos nós andava desgarrado, cada um desviava pelo seu caminho, não tinha caminho certo, cada um ia para um lado, ia para o outro, mas não tinha o caminho. Mas hoje não, hoje nós procuramos o caminho da salvação. E quem é o caminho da salvação? É o Senhor Jesus, a qual Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta você procurar outro caminho, não adianta você procurar, porque só há dois caminhos, um que leva ao céu e outro que leva ao inferno, um que conduz à salvação e outro que conduz à perdição. Então é dois caminhos, ou você segue um ou você segue outro, mas existe só dois caminhos, não tem atalhos. Não adianta às vezes alguém dizer: não, por aqui também você chega lá, que você não chega, só chega através de Jesus, porque só Ele é o caminho, só Ele é a porta da salvação, só Ele é aquele que abre a porta para aquele que vem a Ele, porque Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então o Senhor Jesus não lança fora aquele que vem a Ele, Ele estende as mãos e assim recolhe e põe dentro do seu aprisco. Você, meu irmão, minha irmã, não quer entrar nesse aprisco glorioso, nesse aprisco maravilhoso, a qual o Senhor Jesus tem ali para cada um que servir a Ele. Nós sabemos que na verdade quantas pessoas estão fracassando, quantas pessoas estão deixando o caminho, mas nós sabemos que o Senhor não quer que ninguém deixe o caminho, mas quer que nós prossigamos assim, cada dia mais fazendo a sua vontade. Meu amigo, não deixe a sua cruz por nada, porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então tome a sua cruz, siga. Eu sei
que não é fácil, eu sei que é difícil, porque se eu falar que é fácil, então eu estaria mentindo, porque o Senhor Jesus, Ele mesmo disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, filho, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus, Ele venceu este mundo e nós também venceremos. Por isso não adianta eu dizer que vem aqui porque vai ser mil maravilha, você vai ter tudo, porque nós sabemos que no mundo tem aflição. Então este é o caminho é espinhoso, o caminho é difícil, mas conforme diz, o caminho é estreito, mas procura andar por este caminho, porque no fim dele é a vida eterna. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Então o Senhor Jesus, ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. Então o Senhor Jesus foi levado como um cordeiro para o matadouro, ele ali não abriu a sua boca, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele foi levado como uma ovelha muda ali, ele não abriu a boca ali para reclamar, mas ele estava ali sabendo o que ele estava fazendo, sabendo aquele sacrifício a qual ele estava fazendo, que não era em vão, porque mais tarde ele viria ali o pagamento, ele viria tudo aquilo que ele tinha feito, ele viria conforme ele vai ver quando ele ver ali o salvo, ali na sua presença, aqueles que foram comprados por o seu sangue. Então ele vai ver, vai dizer, valeu a pena, olha aqui os meus escolhidos, olha aqui aqueles que então entregaram as suas vidas a mim. Então o Senhor Jesus vai olhar e vai ver que valeu a pena. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Então ele foi diz aqui, da opressão e do juízo ele foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida que ele esteve nesta terra, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Ele foi cortado da terra dos viventes porque tiraram a sua vida aqui na face desta terra, mataram ele, crucificaram ele. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Então, pela transgressão do meu povo, diz aqui, ele foi atingido. Então, por isso nós vemos que o Senhor Jesus foi atingido por causa disso. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça. Então o Senhor Jesus nunca fez injustiça, nunca alguém achou injustiça na sua boca. Eles procuravam sempre procurar alguma coisa para ver se encontrava injustiça na boca de Jesus, mas não encontrava. Jesus sempre ali agia e falava corretamente. Qualquer pergunta que eles perguntassem, Jesus tinha aquela resposta sábia, aquela resposta a qual ali ele se calava e não tinha mais o que perguntar, porque nós sabemos que Jesus sempre tinha no momento certo a palavra certa para responder a cada um que ali se perguntava o que referência a algumas coisas a qual eles perguntava. Então o Senhor Jesus tinha ali para falar. Todavia ao Senhor agradou a moê-lo fazendo enfermar. Então diz aqui, todavia ao Senhor agradou moendo fazendo enfermar, porquanto a sua alma se puser por expiação do pecado. Então a sua alma se pôs por expiação do pecado, e verá a sua posteridade, prolongará os dias, o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Então o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão, o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então o trabalho da sua alma ele verá, ele ficará satisfeito. Então nós sabemos que aquele sacrifício a qual o Senhor Jesus fez, diz aqui, que então depois ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará, e muitos, porque as iniquidades deles levará
sobre si. Então o Senhor Jesus diz que ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas enfermidades, conforme diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então o Senhor Jesus levou o nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por isso que nós temos paz hoje, mas porque isso foi pelo castigo a qual o Senhor Jesus levou ali, sendo crucificado por nossa causa. Então o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Então ele derramou a sua alma, a sua vida ali na morte, foi morto ali por nosso pecado e foi contado com os transgressores. Então ele foi contado até com os transgressores, porque nós vemos ali quando estava dois transgressores, um ali do lado do outro, ali sendo crucificado com ele, mas um ali só escarnecia, um ali dizia: se tu és o Filho de Deus, por que tu não desce daí e salva a ti e a nós também? Mas outro não, outro defendia, outro dizia: tu nem ao menos temes a Deus estando na mesma condenação. E outro sabia e disse: nós estamos aqui porque os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez para que esteja aqui. E ele disse para o Senhor Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então o Senhor Jesus naquele momento disse: em verdade eu vos digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então aquele homem ali, ele pôde se arrepender, ele pôde ser salvo no último momento ali de sua vida. Ele pôde ser salvo porque ali ele se arrependeu, ele estava ali, mas ele estava reconhecendo, sabendo que estava ali pagando pelo que fez. Mas o Senhor Jesus, ele tinha certeza, sabia que era um homem justo, estava pagando por aquilo que não merecia. Então por isso que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aquele homem ali pôde ter a salvação, pôde ter a vida eterna a partir daquele momento, porque nós vemos que ele se arrependeu, e diz aqui pelos transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Então nós sabemos que ali pelos transgressores intercede, conforme ele intercedeu por aquele transgressor que tinha transgredido, mas ali estava sendo crucificado também ao lado de Jesus, mas ele reconheceu tudo ali o que ele tinha feito e ali pediu perdão, e o Senhor Jesus deu perdão. E nesta noite também, ou neste dia, a hora que você estiver vendo este vídeo, você pode pedir perdão também ao Senhor Jesus, porque assim como ele perdoou aquele homem ali que estava crucificado ao seu lado, ele também tem poder para te perdoar. Não importa, talvez você diga: mas meu irmão, eu já fiz muitas coisas erradas, eu não mereço perdão. Sim, merece sim, porque nós sabemos que o Jesus, ele veio, diz a palavra de Deus, ele veio para os doentes, ele não veio para aqueles que são, mas ele veio para aquele que é doente. E você, se você está em pecado, se você está achando aí, vendo que você está errado, é porque você está em pecado. Mas creia que o Senhor Jesus, ele tem poder de perdoar teus pecados, não importa qual seja o teu pecado, mas se você se arrepender, mas se arrepender de coração mesmo. Não adianta só confessar de boca, mas o coração, Jesus conhece o seu coração e sabe se você está se arrependendo de coração verdadeiramente. Então eu tenho certeza que ele vai apagar os seus pecados, vai perdoar todos os seus pecados, porque foi para isso que o Senhor Jesus veio, e é para isso que ele está mandando pregar a palavra de Deus. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. Então nós sabemos que temos que pregar esta palavra. Então nesta noite ou neste dia, a hora que você
estiver vendo, você pode então entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe, que Deus derrame bênção sobre sua vida, sobre o seu lar e sobre a sua família. Neste momento eu vou somente orar em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Neste momento, ó Pai querido, eu agradeço a Ti por poder estar mais uma vez na Tua presença, elevando meus pensamentos a Ti e pedindo a Tua misericórdia. Senhor, estenda as Tuas mãos para abençoar a cada um que vão ver este vídeo, Pai. Que o Senhor estenda as mãos e opere maravilha aqueles que também que estão se entregando, ó Pai, as suas vidas para Te servir. Aqueles que estão afastados do caminho e querem também voltar para Te servir, Pai, tem misericórdia, escreve os seus nomes no livro da vida daqueles, Pai, que estão entregando as suas vidas nas Tuas mãos. Abençoa também, ó Pai, aqueles que se encontram hospitalizados, sofrendo, gemendo, padecendo, necessitando da Tua presença, Pai. Nesta noite eu clamo a Ti e suplico a Ti, venha ao encontro de cada um e ajuda a cada um, Pai, em nome de Jesus é o que eu te peço, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te guie, e até amanhã, se for da vontade de Deus e se Ele disser que sim.